Olá, bem-vindos a mais uma exploração nossa aqui. Hoje, o papo é sobre o que está debaixo dos nossos pés, literalmente, o solo. A gente pegou uns materiais bem legais, uns PDFs, artigos, e a ideia é entender melhor, sabe? Como o solo se forma, que tipos existem. Para começar mesmo, tem uma definição que achei interessante. Solo não é só terra, né? É descrito como um corpo natural, dinâmico, tridimensional, com partes sólidas, líquidas, gasosas, formado por coisa mineral e orgânica. Cobre quase tudo, tem vida, sustenta a planta, é bem mais complexo. Tá, mas como é que isso surge? Do nada. Ou melhor, da rocha, né? O material fala da rocha-mãe e do tal do intemperismo. O que é isso exatamente? Isso, intemperismo é a palavra-chave. É basicamente o processo de desgaste, sabe? A rocha exposta ao tempo, à chuva, ao calor, ao frio e também aos seres vivos, né? Tudo isso vai quebrando e transformando a rocha quimicamente e fisicamente. É um processo lento, contínuo, envolve perda de material, ganho, transformação. Tem até uma imagem que mostra legal, a rocha, aí um solo fininho, jovem, depois um mais desenvolvido, até o maduro, com camadas. Leva tempo. Entendi. E o que acelera ou desacelera isso? Os materiais listam uns fatores, né? O primeiro é o material de origem, a própria rocha. Faz sentido. Granito e arenito não vão dar a mesma coisa. Tesco. Temperatura e principalmente a chuva. A água líquida é essencial para as reações químicas acontecerem. Um material até ressalta isso. Clima muito seco ou muito frio, aí a formação é bem lenta. E aqui no Brasil, com o nosso clima tropical úmido, o intemperismo é super intenso. Às vezes, rochas diferentes acabam formando solos parecidos, como os latossolos, de tão forte que é o processo. Nossa, interessante isso. E o relevo? Uma montanha versus uma área plana. Deve mudar bastante, imagino. Muda sim muito. O relevo controla como a água anda no terreno. Numa encosta íngreme, a água corre mais, leva material embora, aí o solo fica mais raso, né? Já numa área plana, a água infiltra mais, pode formar solos bem profundos. E onde a água acumula, tipo em baixadas, aí formam solos encharcados, os hidromórficos, com características bem particulares. E a vida? Os organismos, plantas, bichos, micróbios, eles entram nessa história também? Totalmente. São fundamentais. As plantas e os bichinhos, eles adicionam matéria orgânica quando morrem e se decompõem. Isso é o humus. E as raízes ajudam a segurar o solo, evitam erosão, abrem caminhos para a água e para o ar. Os micróbios transformam tudo isso. É um trabalho conjunto. E faltou um, o tempo. Claro, nada disso acontece do dia para a noite. De jeito nenhum. O tempo é o maestro, digamos assim. É ele que permite que todos esses processos atuem e que o solo evolua, que atinja a maturidade. Depende da rocha, do clima, do relevo. Beleza. Então, essa combinação toda cria tal camadas, os horizontes do solo. Você pode descrever rapidinho o que a gente veria num perfil de solo maduro? Claro. Bem de cima para baixo, geralmente tem um horizonte O, que é aquela camada superficial de folhas, galhos, matéria orgânica mesmo. Logo abaixo, o A. Ali a matéria orgânica já está mais decomposta, misturada com a parte mineral. É onde tem mais raiz, mais bicho, mais atividade. Geralmente é mais escuro. Depois vem o B. Esse horizonte já tem menos matéria orgânica e é onde se acumulam minerais que desceram de cima, como argila, óxido de ferro. Por isso costuma ter cores mais fortes, avermelhadas, amareladas. Aí vem o C, que já é o material da rocha-mãe começando a se alterar, mais fragmentado, sabe? Menos cozido que os de cima. E lá no fundo o R, que é a rocha-mãe intacta, a rocha dura mesmo. Cada camada dessa conta um pedaço da história. Muito legal ver assim, camada por camada. E essa variedade toda na formação leva a solos muito diferentes, né? Como a gente pode classificar isso de um jeito mais prático? Bom, uma forma bem básica é pela textura, pelo tamanho das partículas. Ajuda a ter uma ideia geral. A gente tem uns solos arenosos, grãos maiores, sabe? A água passa direto, são bem porosos. Geralmente não seguram muito nutriente. Tipo areia de praia, mas no campo. É, tipo isso.
Aí tem os siltosos, com partículas de tamanho médio entre areia e argila. Às vezes parecem argilosos, mas não agregam tão bem. Depois, os argilosos, partículas minúsculas, menos de 0,002 milímetros, seguram bem a água, os nutrientes, costumam ser mais férteis, mas podem compactar se manejar errado. São comuns aqui no Brasil, aqueles vermelhos, sabe? Por causa do ferro. Sei, sei. E tem os orgânicos também, né? Isso, os orgânicos ou úmicos. São aqueles bem escuros, ricos em matéria orgânica, o humus. Geralmente são fofos, úmidos, ótimos para planta, mas mais comuns em lugares específicos, como áreas de várzea ou mais frias e úmidas. Entendi essa classificação geral. Mas o Brasil tem um sistema próprio, mais detalhado, né? Você mencionou a Embrapa. Sim, o CBCS, Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. É um trabalho enorme da Embrapa, super respeitado, é bem complexo e hierárquico, leva em conta um monte de coisa. Física, química, mineralogia, o ambiente. Os materiais que a gente viu destacam algumas ordens principais. Os latossolos, por exemplo, esses são os campeões de área no Brasil, né? Cobrem quase um terço do país. Uau, 32% é muita coisa. E como eles são? São bons para a agricultura? Então, os latossolos são o resultado de muito tempo de intemperismo nesse clima tropical úmido. São solos profundos, geralmente bem drenados, o que é bom, mas por serem tão lavados pelo tempo, eles são naturalmente ácidos e pobres em nutrientes. A vantagem é que tem uma ótima estrutura física. Com a correção da acidez e adubação, eles se tornam muito produtivos. Grande parte da nossa agricultura está em cima deles. Entendi. Então, exigem um manejo cuidadoso. E os argissolos, que também são bem comuns, uns 24%. Os argissolos, a característica principal é que eles têm um acúmulo de argila bem marcado no horizonte B, aquela camada mais abaixo. Isso pode ser bom para reter água, mas às vezes essa camada fica muito densa, dificulta a raiz da planta crescer. A fertilidade deles varia bastante e eles são mais vulneráveis à erosão. Tem que ter cuidado. Certo. E para fechar os exemplos, falaram de gleissolos e cambissolos. Rapidinho, o que são? Os gleissolos, uns 5% do território, são aqueles de áreas baixas, mal drenadas, perto de rio. Ficam encharcados boa parte do tempo, aí falta oxigênio e eles ficam com umas cores cinzentas, esverdeadas. É o horizonte Glen. Já os cambissolos, também uns 5%, são solos mais jovens, digamos assim. O horizonte B ainda está se formando, é incipiente. São mais rasos, comuns em morro, sabe? Em relevo inclinado e por isso também são bem suscetíveis à erosão e deslizamento. Geralmente a fertilidade é baixa. Carranga, quanta variedade. Fica muito claro que solo não é só um detalhe na paisagem. É um recurso super complexo, vivo, formado por uma interação delicada de fatores ao longo de milhares, milhões de anos, né? E o tipo de solo define tanta coisa, desde o que a gente pode plantar até a saúde do ecossistema inteiro. Exatamente. E isso tudo que a gente conversou, olhando para os materiais, me faz pensar numa coisa. A gente viu que os latossolos dominam o Brasil e que eles são naturalmente ácidos, muito intemperizados. Então, o que isso diz para a gente sobre os desafios que a agricultura brasileira enfrenta e sobre a necessidade constante de inovar, de buscar tecnologias e manejos cada vez mais sustentáveis para produzir nesses solos que o tempo e o clima já trabalharam tanto? Fica aí a reflexão, né?